Sempre tereis pobres entre vós. Sentes compaixão? A importância do Papa ter instituído o Dia Mundial dos Pobres é exatamente para nos ajudar a compreender que queremos ou que devemos ter um mundo mais solidário, mais fraterno, onde de fato haja essa provocação da partilha e que não haja tantos passando fome, enquanto que poucos vão acumulando tantos e tantos bens. Este é Dom José Valdeci Santos Mendes, bispo de Brejo, no Maranhão, e presidente da Comissão para a Ação Sócio-Transformadora da CNBB, falando sobre o Dia Mundial dos Pobres em 2021, celebrado em 14 de novembro. Já há 5 anos, o mundo todo é convidado a celebrar esse dia, que foi instituído pelo Papa Francisco. O Papa Francisco quer nos motivar para sermos um mundo de irmãos e irmãs, para sermos um mundo que partilha, para ser um mundo que possa vivenciar a solidariedade, a compaixão, para ser um mundo que possa, assim, estar motivando para que a justiça de Deus aconteça no nosso meio. Ao invés da celebração somente de um dia, no Brasil, adotou-se a realização de uma Jornada Mundial dos Pobres, este ano com o tema Sentes Compaixão e lema Sempre tereis pobres entre vós, extraído do Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 7. O que a Bíblia quer nos apontar é exatamente despertar em nós, criar essa sensibilidade para que de fato tenhamos esta abertura para aquele e aquela que sofre, para aquele e aquela que necessita da nossa ajuda, para aquele e aquela que precisa do nosso testemunho, do nosso ser irmãos, na solidariedade, na compaixão, na vivência do amor. Este é o 2º ano em que o Dia Mundial dos Pobres é vivido junto com o cenário da pandemia causado pelo novo coronavírus e que impactou muito na pobreza. O desemprego aumentou, os preços subiram e a fome explodiu. Gustavo Chianca, representante adjunto da FAO no Brasil, fala sobre esse e outros fatores da fome que afeta milhões de brasileiros. Principalmente no Brasil, onde nós produzimos muito alimentos, não é? Exportamos alimentos e garantimos a segurança alimentar desses alimentos a outros países, o Brasil tem fome. Então a questão da fome não é simplesmente a produção de alimentos, tem outros fatores. Não é? Como o alimento está próximo, ter logística, está próximo de você, seu acesso, em quantidade e qualidade. Mas, especificamente no nosso país, a questão do acesso ao alimento se dá pela renda, a renda das famílias. E o Covid trouxe uma grande crise de saúde sanitária no mundo, mas trouxe uma crise econômica. E essa crise econômica trouxe desemprego às famílias e diminuição substancial na sua renda. Trouxe também inflação do que a gente está vivendo agora. Então, o acesso das pessoas ao alimento, na maioria das vezes que se dá por renda, não é? Fica prejudicado nessa situação da Covid. A Covid, com isso, teve um impacto muito importante na pobreza e principalmente na fome. A fome é a desigualdade pior, não é? É o direito humano pior no mundo. É aquele que você não tem direito a comer, ao básico. Você pode ter uma pobreza importante, mas ter condições de se alimentar e não passar fome, né? Se alimentar até com menos qualidade, mas se alimenta, não passa fome. Então a fome é o indicador de extrema pobreza, é o indicador mais difícil, né, de se viver com ele, né, e mais difícil da gente poder conviver numa sociedade. Nesse tempo de pandemia, a Igreja Católica, com destaque para as pastorais sociais, tem se empenhado ainda mais para amenizar o sofrimento das pessoas,
conforme relata Dom José Valdeci. Nós atuamos assim de forma mais emergencial, também dando alimento para ou recolhendo alimentos para aqueles que precisam, levando uma palavra também. A igreja tem as grandes campanhas, tempo de cuidar. Então essa campanha tem envolvido tantos e tantos irmãos e irmãs, mas ao mesmo tempo as pastorais sociais e os organismos do povo de Deus têm um compromisso com uma sociedade mais justa e mais fraterna. Diante deste contexto, inspirados pela mensagem do Papa Francisco para esse Dia Mundial dos Pobres, precisamos construir ações conjuntas, partindo do princípio da solidariedade social e da generosidade, juntamente com projetos conscientes da situação que se encontram os pobres, partilhando a promoção humana e a construção de um país mais justo. Da Signes Rádio RCR, Jorge Teles para a Jornada Mundial dos Pobres. Sempre tereis pobres entre vós. Sentes compaixão?